Boa noite, senhor ministro da Casa Civil. Seja muito bem-vindo aqui à Central Globo News. Muito obrigado pela presença do senhor. Boa noite, a satisfação é minha, né? E vamos fazer um bom programa aqui. Comigo nessa entrevista, os meus colegas Valdo Cruz, Cristiana Lobo, Natuza Neri, Júlia Duailib, Gerson Camarote. Os meus colegas. Boa noite, meus colegas. Boa noite, Geraldo. Boa noite a todos. Boa noite, ministro. Eu vou à primeira questão, ministro, para o senhor. O presidente Jair Bolsonaro defendeu hoje uma solução negociada para a Venezuela. Os senhores não temem no governo uma reação, por exemplo, uma reação armada por parte do governo americano? Os senhores acham que ainda é possível haver uma negociação? Houve uma mudança no discurso do governo em relação à Venezuela, a partir do que se viu nas últimas horas? Bom, Geraldo, eu acho que é muito importante para nós brasileiros lembrarmos que o Foro de São Paulo, organizado aqui pelo PT, é o responsável pelo que está acontecendo na Venezuela. Que usou dinheiro brasileiro. Se nós, vamos lá, Chaves, a Bolívia, a Argentina, a África e alguns centro-americanos, são 17 bilhões de dólares de dinheiro brasileiro que foi tirado daqui para financiar pelo Foro de São Paulo a Pátria Grande, que era o projeto socialista. E o que nós estamos vendo? A gente está vendo as pessoas de novo. Vamos voltar um pouquinho para trás? Saíam da Rússia, da União Soviética, fugidos para a Europa Ocidental. Quem? Pessoas famintas, miseráveis. Da Alemanha fechada, Valdo, para a Alemanha aberta. De Cuba para os Estados Unidos. Hoje é da Venezuela para o Brasil. Nós hoje fazemos um programa lá que se chama Acolhida, lá em Roraima, que hoje é reconhecido mundialmente como o melhor programa de acolhimento de imigrantes do mundo, por todos os organismos internacionais, inclusive por organismos de esquerda. Agora, vamos lá. Por que mesmo que nós empichamos a Dilma? Por uma razão objetiva. Foi algo preventivo. O Brasil não queria se tornar uma Venezuela. Isto era algo que estava na mente de todos, dos movimentos sociais, dos movimentos de rua, dos partidos políticos. Nós não queríamos nos tornar uma Venezuela. E graças a Deus, né, e essa é uma pátria do Evangelho, graças a Deus, a gente conseguiu. E hoje, o Brasil escolheu um outro rumo, completamente diferente. E nós temos clareza que aqui nós somos uma aliança liberal-conservadora e que vai transformar o Brasil, e o Brasil vai se transformar numa referência para a América Latina. Não vai mais ter espaço para esse tipo de situação. E a gente tem que lembrar uma outra coisa muito importante. As últimas pesquisas mostram aqui do ladinho, na Argentina, que a Cristina Kirchner pode voltar. Imagina, Cristina Kirchner aqui, Venezuela lá e a Bolívia no meio, já tem problema que chegue do ponto de vista geopolítico na América Latina. Agora o Brasil tem uma posição de prudência. O presidente Bolsonaro tem tido uma posição absolutamente de prudência. O Brasil acompanha, acolhe humanitariamente os venezuelanos e ponto. Não é da história brasileira, da tradição brasileira, a intervenção em outros países. E isso está completamente afastado do nosso horizonte. Aí, ministro, eu aproveito e pergunto ao senhor, teve num primeiro momento, quando teve em janeiro, quando teve o Guaidó e uma posição mais oposicionista à gestão Maduro, você tinha o chanceler Ernesto Araújo mais afinado com aquela visão intervencionista dos Estados Unidos. Era o primeiro momento de uma posição da diplomacia brasileira. Houve um recuo, principalmente depois de uma posição mais efetiva dos militares contra qualquer movimento de intervenção na Venezuela. A posição do chanceler, o chanceler, ele sai esvaziado desse episódio? Não, na verdade, naquele momento, nós temos que nos dar conta que esse é um governo que está há pouco mais de 120 dias. Então, é um processo, né? Como o Campeonato Brasileiro, estávamos todos aqui há pouco falando sobre os jogos do dia de hoje, né?
os times estão se acertando, né? É o nosso caso. Nós ainda estamos naquela fase dos ajustes, né? O cara que está no meio de campo, olha, não sabe se o lateral direito vai passar para ele tocar bola, ou se o lateral esquerdo vai passar. Daqui 6 ou 7 meses a gente sabe como é que vai ser. Eu acredito que o ministro Ernesto se encaixa nessa circunstância, como todos nós. A Cristiana antes me perguntava qual era o momento mais tenso. Na verdade, a gente tem a bênção de ter um presidente que tem um senso de missão muito grande pelo nosso país, que é um sujeito muito tranquilo e é uma pessoa que tem muito bom humor. Então, preocupações nós temos, né? Há uma cobrança permanente da gente entregar resultados. Agora, a gente não teve assim um momento de alta tensão, né? E vamos orar e torcer para que a gente não tenha, né? Que as coisas vão se ajustando e se acomodando, né? Agora, o ministro Ernesto, na verdade, estava nessa fase bom, uma coisa é o que se trata no campo diplomático, né? E a outra coisa é o que tu trata no âmbito da defesa, né? E a preocupação do presidente Bolsonaro é proteger o Brasil. De qualquer sorte, essa ala mais ideológica do governo queria um posicionamento mais incisivo. Chegou-se a falar em intervenção militar, o próprio chanceler falou esse governo de narcotraficantes, ele usou vários adjetivos bastante fortes. E até a diplomacia, como disse o embaixador Marcos Zambuja aqui na Globo News, a diplomacia prefere moderação. E essa moderação está vindo agora, nesse discurso de hoje do presidente. Essa ala, vamos simplificar e chamar de olavista, está sendo superada pelo pragmatismo, pela necessidade de ter um posicionamento, porque, na verdade, se havia a convicção de que o Maduro poderia cair ontem, isso não aconteceu. Então, isso vai se estender por mais tempo do que se pensava. É uma mudança? Olha, Cristina, do que eu observo na Venezuela, né, lá não vai ter uma solução simples, né? A gente não pode esquecer os milhares de soldados cubanos que estão lá, né? Porque se o Maduro... Onde eles estão? Na Venezuela. Não, mas na Venezuela, onde estão na Venezuela? Inclusive, para cada um dos 1.200 ou 1.300 generais, tem um sombra cubano. Vigiando. É por isso que não houve ainda a fissura no exército venezuelano. Então a gente tem que ter clareza também o seguinte, a hora que o Maduro cair, acabou Cuba, né? Por uma razão objetiva, cadê o petróleo? São 60 mil barris, se não me falha a memória, ou algo em torno disso, por dia, que são transferidos para Cuba todo santo dia. Então, eu queria falar um pouquinho sobre o Olavo de Carvalho. A gente tem que lembrar que nós somos uma aliança liberal-conservadora do mesmo porte da aliança liberal-conservadora que recuperou a Alemanha, com Angela Merkel. Do mesmo porte da aliança que deu ao PP, antes agora da vitória do PSOE, né? Que deu ao PP espanhol a recuperação da Espanha. Da mesma forma na Inglaterra. Então, o que ocorre? O Olavo de Carvalho, ele é assim como o Paulo Guedes e eu, né? Quase jurássicos, né? Porque nós falávamos das ideias liberais no Brasil quando isso era um palavrão. Quando era muito difícil defender esse tipo de posicionamento. Era complexo e não tínhamos ouvidos. Então, o professor Olavo de Carvalho, ele desempenhou sim, assim como o Paulo na área econômica e um pouco, né, eu desempenhei na área política, quem traz aqui para o velho PFL em 2003, vamos dizer assim, uma acentuação liberal e um combate sem trégua ao PT, eu tive uma participação importante. Porque quando eu chego aqui, nós éramos 84 deputados federais, em 2003, ninguém conhecia o PT. Ninguém sabia como era a organização do PT. Eu aparecia como um ET quando eu contava as histórias do Rio Grande do Sul, porque eu enfrento o PT desde 88, quando eles chegaram à Prefeitura de Porto Alegre. Eu conheço bem a prática, escrevi 5 livros. Então, eu olho para o professor Olavo de Carvalho nisso. Ele foi, sim, uma pessoa que teve uma participação importante para construir essa linha, essa corrente de pensamento no Brasil. Agora, como todos os governos, vamos lá, assim como as equipes de futebol,
a gente precisa ir ajustando, e é o que nós estamos fazendo. Então, nós estamos encontrando um equilíbrio. Nós temos, por exemplo, nos militares, na verdade, todos passaram pela West Point brasileira, que é Agulhas Negras. Formação extraordinária. São homens cultos, experientes, com grande capacidade de leitura, né, das mais diversas situações. Então, hoje, a gente começa, e aí é o grande mérito do presidente Bolsonaro, ter montado um time que joga junto. É uma coisa muito impressionante as reuniões ministeriais. Eu já vi ministros que se emocionaram, foram às lágrimas. Quer dizer, a gente vê que é um time, tem alma, e a alma é verde e amarela. Então, estes ajustes, Cristiano, todos os governos têm que fazer, e graças a Deus esse ajuste está sendo feito, né, com paciência. Inclusive nessa relação com a Venezuela. Não, na questão da Venezuela, o que ocorre? Nós temos, como em todos os governos, posições um pouco mais incisivas, mas quando o presidente tem que tomar uma decisão, ele obviamente vai para o equilíbrio, e o presidente Bolsonaro tem demonstrado com clareza uma postura muito equilibrada. E é sobre a Venezuela, ministro, que eu quero mostrar imagens para o senhor, imagens recentes, imagens de muita tensão, imagens tristes da Venezuela. Ministro, essas imagens fizeram crescer nas últimas horas uma percepção do governo brasileiro de que há um risco real, se não agora no curto prazo, mas no médio prazo, de uma guerra civil no país vizinho. Eu queria ouvir do senhor quais são as consequências disso para o Brasil, de uma guerra civil, e como é que o país está preparado para enfrentar uma situação como essa aqui do lado. Bom, primeiro, voltar a lembrar que, graças ao bom Deus e à mobilização da sociedade brasileira, nós conseguimos evitar que o Brasil fosse isso. E nós caminharíamos para isso, sem sombra de dúvida. Ministro? Porque o governo anterior era do Michel Temer, que não tinha nenhuma eu estou falando do governo Dilma, eu estou falando da tragédia que foi o PT. E quem é que ajudou a financiar isso? Foi o PT, tirou dinheiro daqui e botou lá. Esse é o problema, né? Eu vou lembrar uma entrevista na Rádio Gaúcha, dada lá em 98, quando o Fernando Henrique teve uma queda e o Lula subiu. E aí o Ranzolin perguntou para um professor, né, o que significaria uma eventual vitória de Lula. Este professor, que eu era deputado estadual, né, estava lá ouvindo, seria o renascimento do projeto socialista da América para o mundo. Isso é março, abril de 98. Sabe qual é o nome do professor? Marco Aurélio Garcia. Quando eles chegaram ao poder, eles tentaram fazer isso. Então, isso que nós estamos vendo é o socialismo. Isso aconteceu na União Soviética, isso aconteceu nos países satélites, isso aconteceu na Alemanha Oriental, isso aconteceu no mundo todo, é isso. Eles são isso. Então, eu volto a dizer, a posição do presidente e do governo brasileiro é de acompanhamento, observação, proteção da nossa fronteira e acolhimento, que nós estamos fazendo de maneira admirável lá. Né? Mas não é hipótese de guerra. São milhares de venezuelanos que entram, famintos, doentes. O ministro Mandetta tem mandado recursos e cuidado para que haja um bom atendimento às pessoas que chegam lá. Nós tivemos um surto de sarampo que teve que ser rapidamente combatido pelo Ministério da Saúde, né? E o Brasil vai continuar acompanhando. Qual é a grande preocupação que todos nós temos, né? Se houver comprometimento nessa crise venezuelana da produção de petróleo, muito provavelmente o barril de petróleo vai subir no mundo. E isso vai ter impacto aqui, né? Então é com isso que nós estamos, vamos dizer assim, do ponto de vista do dia a dia do brasileiro, é isso, a nossa fronteira está protegida, nós vamos acolher os irmãos venezuelanos que vierem para cá, mas temos a preocupação com o desdobramento econômico do eventual aumento, né, do custo do petróleo. Mas só uma dúvida objetiva, ministro. Na hipótese de explodir uma guerra civil lá,
O que tem de proteção da nossa fronteira já é suficiente e o que nós temos de dinheiro para abastecer a operação acolhida num fluxo migratório muito excessivo também está suficiente. Não haveria necessidade nem de incremento de militares na fronteira, nem de incremento de dinheiro para acolher mais rapidamente um aumento de fluxo migratório. É isso que o senhor está dizendo? Vamos lá. Se houver aumento do fluxo migratório, nós liberamos ontem, né? 23 na verdade, milhões. é 223 mais 32 ou 34, né? Então, na verdade, são 253 ou 4 milhões que nós liberamos. São uma parcela de 223 e uma outra de 34. Isto é suficiente para a gente receber, na média, 500 pessoas por dia, das quais 90% ficam no Brasil. Às vezes algumas vêm e voltam. Nos últimos 2 dias, nós trabalhamos com o número de 1.000 pessoas por dia, que pode se estourar lá algo mais grave, né? Isso pode aumentar esse fluxo. Esse recurso que foi liberado, ele teoricamente, ele atende, porque nós já vivemos isso nos anos anteriores, ele atenderia esse fluxo que eu referi aqui durante todo o ano de 2019. Agora, é evidente que se houver aumento, nós vamos ter que tomar providências. Por outro lado, o ministro da Defesa, o João Fernando, vem acompanhando junto com os comandantes das forças, minuto a minuto os desdobramentos, né? E as Forças Armadas brasileiras estão, né, observando, estão em alerta, né? Mas nesse momento não há necessidade nem de movimentação de tropas, né? O que está sendo monitorado ali na região do Comando da Amazônia aparentemente é suficiente, porque o que vem é apenas aqueles que fogem, né, do regime do Maduro. Ministro, falando um pouco sobre economia agora, os prognósticos para a economia em 2019 não são positivos. Vários analistas fazendo revisões da projeção do crescimento do PIB para menos de 2%, a possibilidade de contração do PIB no primeiro trimestre. E aí a gente tem questões no mundo que, de certa maneira, prejudicam o Brasil, inclusive na Argentina, que é o nosso terceiro maior parceiro comercial, que está com uma crise enorme. A bala de prata do governo parece ser a reforma da Previdência. O senhor não acha que deveria haver um plano B, como o ministro Paulo Guedes já falou, uma reforma tributária ou mesmo pacto federativo, tentando caminhar junto para dar uma resposta mais firme ao crescimento econômico? Bom, vamos voltar um pouquinho no tempo. Quando nós lançamos o plano de governo do presidente Bolsonaro, isso foi final de julho, início de agosto, nós recebemos muitas críticas, porque ele não era detalhado, porque ele era genérico e porque ele cabia no WhatsApp de um celular. Eu lembro bem das críticas. Só tem um problema, ele era um plano de governo que desenhava um país onde lá tinha princípios, valores e tinha o norte do país. Como é que nós fizemos? Como é que era a afirmação? Caminho para a prosperidade. Então tá lá. Por quê? Porque nós vivemos 16 anos de destruição no Brasil, graças ao PT e ao movimento do Foro de São Paulo. Aí o que nós tivemos? Nós fizemos as 3 enunciados. O governo será constitucional, o governo será fiscalmente equilibrado e o governo é fraterno. Então, nós já fizemos em apenas 100 dias. Primeiro, nós implantamos o processo de governança pública da OCDE. Nós fizemos a primeira transição sobre essa égide. Nós conseguimos já reduzir o número de ministérios, estamos trabalhando para a redução dos níveis hierárquicos. Nós temos mais ou menos 2.000 serviços que são prestados pelo Estado brasileiro, apenas 300 são digitalizados. Nós já unificamos as 20 plataformas em uma só. Em pouco mais ou pouco menos de um ano, nós teremos, no mínimo, até o final do ano, o nosso objetivo é ter 1.000 serviços, então serão 1.300 serviços digitalizados, e até o final do governo nós teremos um governo 100% digital. A medida provisória da liberdade econômica estava lá no plano de governo, dizendo que nós íamos simplificar, desburocratizar e fazer algo muito importante, Júlio. Pela primeira vez na história da República Brasileira, o cidadão,
quando apresentar-se diante de um agente do governo, ele tem a razão, ele tem a verdade até que o Estado prove o contrário. Nós somos o país da burocracia, basta ver o nível de eficiência econômica brasileira, o nível de dificuldade para se abrir uma empresa no Brasil. Então, o esforço que o governo Bolsonaro faz, e vai continuar fazendo, de simplificação e de desburocratização, isto vai abrir espaço para que os investimentos socorram. Quando nós abolimos com essa medida provisória da liberdade econômica, que ela é assentada sobre princípios liberais claros para a economia, nós tiramos, como dizia o presidente Bolsonaro, né, o estado o governo do cangote do brasileiro, né, nós estamos materializando o que a gente falou. E tem uma coisa muito importante. Primeiro, eu acho que reforma é um nome ruim para algo que é completamente diferente. Reforma fez o Lula. Reforma tentou fazer o Temer. O que o governo Bolsonaro está fazendo é uma nova previdência. Vamos aos fatos? Primeiro, a gente sempre cobrou de que o governo precisava combater as fraudes. A primeira coisa, nós fizemos uma medida provisória antifraude, que deve ter um resultado fiscal esse ano, uma economia para o governo brasileiro, em torno de 12, pode chegar a 15 bilhões. Está rodando lá no Congresso. Segundo, tem que cobrar os devedores. Nós mandamos uma medida provisória cobrando melhorando a forma de cobrança dos devedores. Aí, pela primeira vez na história da República Brasileira, nós separamos o que é previdência do que é assistência. Lembra? João 8,32? Conhecereis a verdade vos libertará. Pela primeira vez o cidadão brasileiro vai conhecer a verdade sobre o Estado brasileiro, separando duas coisas que são completamente diferentes. Assistência social é uma rede de proteção que a sociedade solidariamente faz para aqueles irmãos que têm problema. Não, ministro. Agora, só para concluir, Valdo, a Previdência, nós temos um problema geracional. Ou seja, a nossa geração falhou ao ter um sistema de repartição que não se sustenta pela evolução da qualidade de vida, pela condição da formatação das famílias e pelos avanços da própria ciência. Então, o que ocorre? Hoje, nós temos uma previdência que é um barco com um furo. Nós temos que consertar o furo, fazer esse barco continuar flutuando e não virar uma Grécia, que foi para o abismo, porque ficou protelando. Ou Portugal, que há 7, 8 anos atrás, teve que, de um dia para a noite, cortar 30% das pensões das viúvas. Mas Portugal sofreu. Mas hoje, Portugal é um dos países europeus que mais cresce, porque fez o quê? Se reequilibrou fiscalmente. Então, o processo que nós estamos oferecendo para a sociedade brasileira não é um projeto importante apenas para o governo. A nova Previdência é importante para o país. Outra coisa muito importante, há uma equidade nela. Até a pensionista militar vai contribuir. Todos estão dentro dela. Se uma pessoa do regime geral for para a sua aposentadoria, ela vai ter 3 opções. Ou pontos, ou 85, 95, ou fator previdenciário. E qual é que ela vai levar? A que for mais conveniente para ela, não é para o governo, não. E, por fim, nós criamos uma nova previdência para as novas gerações, nossos filhos, nossos netos. O professor Paulo Guedes sempre bateu nessa tecla. Não era justo colocar os nossos filhos e nossos netos nesse barco que está furado, que nós vamos consertar. Nós precisávamos, na verdade, construir um processo de capitalização para quê? Para fazer o que o Brasil nunca teve. É fato mesmo. Poupança interna para permitir que o teu câmbio seja estável, que tu pare com a dependência externa e que nós, brasileiros, a exemplo dos chilenos, tenhamos condições de poder financiar nosso próprio Quando o assunto crescimento. entra na Previdência, o Valdo está aqui preparado já. Ele passou a tarde estudando as questões previdenciárias. Por favor, Valdo. Mas eu queria falar nessa questão, assim, de fato, o governo fez coisas importantes nesse início de governo, reforma da Previdência, o pacote anticrime, foram medidas importantes que foram adotadas pelo governo nessa primeira fase. Mas hoje, por exemplo, hoje é o Dia do Trabalho. Nós tivemos aí, infelizmente, ao contrário das expectativas de uma redução gradual do desemprego, teve um aumento gradual da taxa de desemprego, chegou a 12,7%, temos mais de 13 milhões de brasileiros desempregados. É claro que um governo não muda o rumo da economia em um curto espaço de tempo, mas também ele acabou não corroborando algumas
expectativas positivas de crescimento da economia. O próprio presidente da República, hoje, no pronunciamento do Dia do Trabalho, reconheceu que está enfrentando dificuldades, né, neste momento. O que deu errado até agora para que o Brasil não tenha mais aquele crescimento que estava previsto de 2,5%, está um crescimento agora de 1,7% e o desemprego crescendo? O que deu errado nesse início de governo, tanto que o presidente admite que tem dificuldades neste instante? Os 16 anos de roubalheira do PT, para começar. É isso. Incharam o Estado brasileiro, criaram uma imensa burocracia, afugentaram investidores e jogaram o Brasil no buraco. E deram dinheiro para os companheirinhos, como o caso do Maduro. Tomaram o dinheiro das UTI, tomaram o dinheiro das escolas, tomaram o dinheiro da segurança e jogaram lá. Para a Venezuela, para a Bolívia, para a África, essas coisas. Então, a gente tem que falar as coisas como elas são. O que nós estamos fazendo? Nós estamos recuperando paulatinamente a tragédia que nós recebemos. Mas não tem nenhuma autocrítica também, não, ministro? Tudo bem, tem um passado, uma herança do passado. Posso só completar? Seguinte, vamos lá. Por que a Júlia falou em baleia de prata. Por que é tão importante a nova Previdência? Por uma razão muito clara que eu vou tentar explicar. Se um investidor internacional ou um investidor brasileiro olhar do Rio Grande, da fronteira do México com os Estados Unidos, até o Ushuaia, o melhor lugar para investir, que tem segurança jurídica, um baita mercado, são 200 milhões de pessoas, tem capital humano e é um país rico na sua biodiversidade, desde os recursos minerais a todos os demais, é o Brasil. Tá bem, mas e por que não vem? Porque aqui falta uma palavrinha chamada previsibilidade. Quanto foi o déficit previdenciário do ano passado? 280 bilhões. Quanto pode chegar esse ano? 294 bilhões. Então, nós temos um país desequilibrado fiscalmente. Um investidor de longo prazo, aquele que vem aqui e bota 200, 300, 400, 500, 600, 1, 2, 3 bilhões de dólares, seja ele externo ou interno, o que ele quer? Ele quer fazer um cálculo que em 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos, aquele recurso ele vai conseguir recuperar. Faz parte desse cálculo olhar para o governo e dizer, opa, eles estão desequilibrados. Se esse governo quebrar, ele vai fazer um aumento de impostos e eu vou perder o meu cálculo econômico? Ele vai, de repente, retirar toda e qualquer capacidade de eu recuperar em 10 ou 12 ou 14 anos um investimento que eu fiz e começar a ter lucro? São investimentos de maturação longa. Então, quando nós nos reequilibrarmos, a gente diz sempre, e o professor Paulo Guedes e eu falamos sempre, a nova Previdência aprovada, e ela é importante para o Brasil, para as famílias brasileiras, a Globo mostrou o que é aquilo em São Paulo. 15 mil pessoas disputando 1.000 vagas. Homens e mulheres de todas as idades. Eles estão atrás do quê, Valdo? Comida, dignidade, roupa para os filhos. Essa falta de previsibilidade, então, essa falta de previsibilidade que o senhor aponta, o governo não acabou contribuindo para ela por causa dessa indefinição sobre, primeiro, formação de uma base aliada suficiente para aprovar essa reforma da Previdência, algumas declarações do próprio presidente da República colocando em dúvida alguns pontos da reforma da Previdência, idas e vindas. Também não tem uma parcela de responsabilidade do governo nesse processo, não? Vamos lá. Uma coisa é o cenário interno, uma coisa é essa construção para a gente ter ela aprovada ainda no primeiro semestre. A outra coisa é o investidor que está esperando. A hora que ele... e por isso que o professor Paulo Guedes e a equipe, lá o Rogério Marinho, a equipe do Ministério da Economia, lá o Mansueto, o Valderi, o Guaraniza, essa equipe boa que nós temos lá, o que eles estão fazendo? Eles estão dizendo, olha, o Brasil precisa ter potência fiscal. Por quê? Porque aí nós damos uma prova para o mundo que o Brasil é seguro para o investimento. Quando isso acontecer, a nova Previdência aprovada é o portal da prosperidade. Tudo o resto vem depois, reforma tributária, a questão da recuperação da federação, recolocar estados e municípios num outro patamar. Agora, não dá para cobrar de um governo que está há 100 dias, um pouquinho mais de 100 dias, que essas coisas todas sejam resolvidas. Nós ainda temos que vencer a própria burocracia. Não dá para esquecer. Lembra lá na campanha que eu dizia,
que nós íamos cortar, acho que eram 25 mil cargos. Aí foi o Globo que deu a nota lá. Mas como? Se só tem 23 mil? Era mentira do governo Temer dizendo que era 23 mil na administração direta. Sabe quantos tem? Quando começou a transição, começou com 35 mil, pulou para 69 mil, foi para 78 mil e terminou em 119 mil. É o que tem cargos e funções na administração direta e indireta. Se botar as estatais, são 131 mil. Nós somos o primeiro governo que acabou com 21 mil. Ainda tem muito campo pela frente. Nós vamos em busca de mais 30 mil até o final do ano. Vamos falar um pouquinho sobre potência fiscal, então, que o senhor disse. O ministro Paulo Guedes fala num impacto fiscal de 1 trilhão e 200 milhões. 160 bilhões. Mas foi revisto 200 e poucos bilhões. 1 trilhão e 200 e poucos bilhões depois dessa última revisão. Ele